Bom dia, pessoal. São 9 horas e 45 minutos. E a gente está começando hoje um pouco mais cedo. Desde ontem que a gente falou sobre isso, queríamos começar um pouco mais cedo hoje, pelos últimos acontecimentos. Vejam bem, a gente programou tudo para essa semana ser assim uma semana, a cara de final de ano, de férias, Natal, Ano Novo, tudo isso, né? Inclusive a vinda do Papai Noel mais velho do mundo ia estar aqui com a gente, que é o Papai Noel, que hoje está no livro dos recordes e é teresopolitano, é daqui da nossa cidade. Tudo isso ia acontecer, mas eu falei com vocês há uns 15 dias atrás, dependendo do que ia acontecer na política, no governo, na Câmara de Vereadores, enfim, dependendo do que ia acontecer na cidade. Sabia eu que muita coisa estava para acontecer e estão acontecendo as coisas. E aí, vamos em frente. Hoje, a princípio, o último programa do ano, hein, que a gente já entra de férias, mas isso é a princípio, que tudo pode mudar. Eu estou recebendo a Unifeso, está aqui presente com a gente, a Unifeso, e há cerca de 45 dias atrás, num programa de sexta-feira, eu falei com vocês que na segunda-feira, que eu tinha encontrado com dois amigos que fazem parte do Conselho da Unifeso, conversaram comigo e perguntaram se eu queria conversar com a Unifeso sobre uma dívida que teria da Prefeitura com a Unifeso. E aí eu me preparei para isso, na sexta-feira eu falei que ia fazer na segunda-feira, mas não aconteceu, e começou na semana seguinte a gente já começou a falar disso, e hoje a gente está recebendo aqui a Unifeso, e eu já vou dando bom dia aqui para os representantes da Unifeso e do HCT que estão com a gente, né? Eu começo com o Dr. Luiz Eduardo. Dr. Luiz Eduardo, bom dia. Bom dia, Hélio. Queria inicialmente agradecer o convite que nos fizeram, você, o Vanderlei, a Diário TV, né? E nós estamos aqui à disposição para tentar esclarecer a população essa grave crise que nós estamos vivendo aí na saúde. Eu abri com o senhor porque eu queria que o senhor apresentasse a nossa diretora do hospital, né? O senhor está trazendo, e que a gente vai conversar aí a posição, porque o que é a Unifeso e o que é o HCT. Bom, a professora Rosane Costa é diretora-geral do Hospital das Clínicas, e ela que está vivendo lá, né, está à frente, né, dessa crise, né, gerenciando essa crise, que é um momento de muito estresse, muita apreensão, muita insegurança para todo o nosso hospital. Então, ela que é responsável pela gestão do hospital. Exatamente isso que eu queria encaminhar dessa maneira, né? Embora a gente já tenha participado de outros programas juntos, né, doutora? Mas porque a senhora é a responsável pelo hospital e a diretora-geral do HCT. E qual é a situação? Bom, primeiro, bom dia, e eu queria agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui, porque, como você falou, é importante a gente esclarecer a população o que está acontecendo, né? A situação hoje do hospital, nós estamos... O que a gente está atendendo hoje, né? Esse movimento foi importante, ele aconteceu, infelizmente, precisou chegar a isso, né? Não era o que a FESO nem a Constituição desejava. Acho que o doutor Luiz Eduardo pode historiar isso, mas hoje o hospital parou de atender no dia 7 de dezembro, às 7 horas da manhã. Nós paramos de atender todas as consultas ambulatoriais no centro médico, todos os exames e as cirurgias eletivas estão suspensas, assim como a retaguarda, a UPA. O que nós mantivemos, né? Até por uma responsabilidade social, responsabilidade médica. A gente manteve aberta a urgência e a emergência, que nós somos referência para o trauma desde 2010, com a vinda da UPA. Então, aquilo que era a nossa referência, a gente manteve. O trauma, a obstetrícia, a gestante, né? A gente tem essa responsabilidade. Acidentes com animais peçonhentos, cobra, aranha, escorpião, a gente tem os soros, então a gente está atendendo. E estamos com os leitos de CTI, de retaguarda, funcionando. No mais, a gente realmente precisou suspender esses atendimentos que são eletivos, que não correm risco iminente de morte, né? Então, esses que são eletivos, a gente suspendeu. E aquilo que corre risco, a gente está atendendo. Eu acho que é isso. O que corre um risco de morte, nós estamos serão atendidos. atendidos. Sim, nós estamos atendendo desde o dia 7.
E por que e chegou a isso aí por causa de uma dívida que tem hoje. Dívida. Esse dinheiro, doutor Luiz Eduardo, ele é um dinheiro que vem do governo federal, passa pela prefeitura e é repassado para o HCT? Se você me permitir, eu queria contextualizar um pouco toda essa situação. Por favor. Porque, veja bem, a gente precisa entender, quer dizer, o que é a FESO. A FESO é uma instituição Aqui, seria a minha primeira pergunta, mas a gente já que veio melhorar ou veio contribuir com a educação de Teresópolis. Veio trazer para o jovem de Teresópolis uma oportunidade de ter uma formação, né, para ele poder ascender socialmente, melhorar as suas condições de vida, da sua família. Então, esse foi o objetivo primeiro da FESO. Hoje a FESO atua na educação, na saúde e na cultura. Então, esse é o nosso compromisso institucional hoje. A FESO é uma instituição, quer dizer, que tem mais de 2.300 funcionários, considerando os funcionários seletistas e os funcionários na PJ. A gente coloca uma folha de pagamento mensal de 11,5 milhões, né, nessa cidade. A gente tem mais de 5.000 alunos. Nós temos só no hospital mais de 1.000 funcionários. A FESO está concedendo esse ano de 2023, em bolsa de estudos, 63 milhões de reais, um pouco mais de 63 milhões de reais. Então, é uma instituição que tem uma história, que já está aqui há 50 anos, e tem um compromisso fundamental com a comunidade de Teresópolis, porque nós somos uma instituição comunitária. Então, qualquer situação que a gente viva, né, o nosso conselho, o nosso presidente, Antônio Luiz da Silva da Ginestra, enfim, todos os nossos conselheiros, a primeira coisa que a gente se preocupa é como a gente vai dar conta do nosso compromisso com a população de Teresópolis. Então, essa é a nossa grande preocupação. E o que nós estamos vivendo é realmente uma situação que nos causa indignação. Quer dizer, é desconsiderar o que essa instituição representa para a cidade, para o desenvolvimento da cidade, né? com tudo que, no nosso entendimento, ela contribui, né? Para que essa cidade, na verdade, seja uma cidade melhor. Né? Então, a gente fica muito abismado, muito indignado com esse tratamento que a gente vem obtendo e com esse descumprimento de compromisso por parte da Prefeitura, quer dizer, em relação aos contratos. Então, chegamos agora em dezembro, né, com um a receber com a Prefeitura de 96 milhões de reais. Isso é muito recurso, até para uma instituição como a nossa. Né? Como é que a gente pode sobreviver a isso? Isso traz risco para a Fundação, isso traz risco para a nossa instituição. Né? Isso coloca, na verdade, em risco o emprego das pessoas. Né? É uma desconsideração com o nosso médico, com o nosso enfermeiro, com os nossos funcionários, com os nossos professores, com os nossos alunos. Quer dizer, que são pessoas que contribuem com a cidade. Né? E, portanto, desconhecer a importância dessa instituição e obter por parte do gestor público esse tipo de tratamento, quer dizer, descompromissado, irresponsável, realmente nos deixa bastante indignados. Doutora Rosane, à vontade para fazer seus comentários, né? Não, você estava falando sobre a questão da dívida, né? Só para esclarecer, acho que o doutor Luiz Eduardo trouxe aqui os números, a dívida da Prefeitura, ela se divide em duas partes. Existe uma verba que vem do governo federal. Essa verba é uma verba destinada ao hospital pelas metas de produção que a gente faz. Ela passa pela Prefeitura. Ela passa pela Prefeitura porque o município de Teresópolis é gestão plena. Como o município é gestão plena, ela passa pelo Fundo Municipal de Saúde e ela deve ser repassada ao hospital em até 5 dias pela legislação do SUS. Só que nós estamos com essa verba sem ser repassada para o hospital desde junho de 2023. Essa verba é mensal? Essa verba é mensal, é uma verba federal mensal, que ela vem de acordo com a produção que você pactua com o gestor público e que você realiza. Porque ela é uma série histórica, ele olha para o ano para trás e fala, quem é que define a meta?
o gestor, ele compra o serviço. Então, ele diz assim, olha, eu preciso que os hospitais realizem X internações, tantas consultas, tantos exames, para dar conta da demanda da população. Não é a gente que fala, olha, eu vou vender tantas internações. Não. Ele diz e pergunta se a gente tem capacidade instalada para realizar. É diferente. E o hospital presta contas de quantos atendimentos? Sim. Aí, como é que isso é feito? O Ministério da Saúde, ele manda o recurso e trimestralmente, ele primeiro paga, trimestralmente é avaliado pelo gestor municipal se as metas são cumpridas ou não são cumpridas. Se elas não são cumpridas, ela pode ser definida como devolução ou que a gente faça um ajuste de contas posterior. Só que essas metas não são avaliadas com a regularidade que ela tem e o pagamento ele tem que ser em 5 dias úteis, ele não pode ficar retido. Se você não cumprir a meta, você devolve depois, mas no momento você tem que se receber. Então, desde junho, a instituição, o Hospital das Clínicas, não recebe a verba federal da média e alta complexidade. Então, nós estamos junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, praticamente 7 meses sem receber a federal. Isso aí você está fazendo consideração sobre como deveria ser o repasse. Isso, como seria o repasse, exatamente. Mas a dívida, na verdade, quer dizer, por conta de não haver repasse, né, ela, na verdade, se divide em 3 momentos. É isso que eu ia colocar. Nós temos uma dívida, quer dizer, que é uma dívida de antes da posse dessa gestão municipal, sim, antes da posse do Vinícius, portanto, até julho de 2018, e essa dívida era um pouco mais de 27 milhões. Foi uma dívida contraída naquele momento de crise que nós vivemos aí, pós-pandemia? Não, pós-incêndio, após aquela tragédia de Teresópolis, entra governo, sai governo, entra Jorge Mário, sai... enfim, essa situação trouxe para a Prefeitura algumas dificuldades que, para nós, resultou, na verdade, como consequência, o não repasse de alguns recursos. Isso totalizou, até o momento do Vinícius assumir, em 27 milhões. Do momento que o prefeito assume até dezembro deste ano, a dívida evolui para 96 milhões e meio. Então, quer dizer, nós estamos falando, quer dizer, de um volume de recurso muito expressivo, né, para não ser repassado, né, sendo que isso não aconteceu em um mês ou em 2 meses. Isso vem acontecendo ao longo de toda a gestão do atual governo. Então, a gente, quer dizer, não consegue compreender, né, como é que um governo que se coloca como um governo de gestão qualificada, né, pode deixar, quer dizer, que essa situação se deteriore a esse ponto, né? Então, agora, em maio, nós comunicamos que a gente iria parar de atender por conta de não ter mais viabilidade econômica, por o risco que isso estava trazendo, né, para toda a instituição, né, e funcionamos até agora, então, por conta de uma liminar, né, que foi concedida pela Justiça aqui de primeira instância, né, que nos obrigou a continuar funcionando, sob pena de uma multa de 1 milhão dia, né, e por isso nós continuamos com a nossa porta aberta até uma decisão ao contrário, né, que foi deferida pelo Tribunal de Justiça. Agora, o prefeito falou que ele pagou 18 milhões, teria pago 18 milhões e que teria uma grande parte em precatórios. Aí eu queria que o senhor explicasse isso. Veja só, a dívida de antes da atual gestão, ela acabou sendo transformada num precatório. Isso por quê? Porque a gente resolveu executar essa dívida, que é algo que, na verdade, nos interessa, porque você cristalizar essa dívida a partir de um precatório significa dizer que você não sabe quando vai receber, se vai receber. Enfim, isso já foi uma compreensão da FESO, uma contribuição da FESO para a gestão do atual governo, para ele buscar uma solução, quer dizer, pelo menos dentro daquilo que seria da sua responsabilidade, da sua gestão. Por favor. Então, numa reunião, a FESO aceitou que ele transformasse em precatórios. Essa reunião aconteceu no final de 2022, onde a gente acordou que a dívida de 2022, que era de 30 milhões, né, que a dívida de antes de 2018, que era de mais 30 milhões, né, seria resolvido dessa forma.
30 milhões iria para precatório e 30 milhões num parcelamento de 10 vezes a ser pago durante o ano de 2023. E que, em 2023, a Prefeitura, então, teria uma regularidade de repasse para a nossa instituição. Dessa forma, a gente, ao longo de 2023, a gente viria para uma situação de normalidade com uma solução para a dívida, que parte foi uma contribuição da FES, 30 milhões, e os 30 milhões de 22 seria pago, então, pela gestão municipal. Ele pagaria os 30 milhões e mais o atual, porque e mais, todo mês ele teria que pagar. Então, o que aconteceu? Quer dizer, os 30 milhões não foram pagos, só foram pagos 12, então ficou restando aí 18 milhões e meio, né? E 2023 também se pagou muito pouco, né? Então, essa dívida, quer dizer, que se soma de 2022 e 2023, é que fez com que a dívida da Prefeitura conosco saísse de 30 milhões, que foi precatório, para 96 milhões. Então, 66 milhões de dívida só 2022 e 2023. Aí chegou agora, depois da decisão do tribunal, né, a Prefeitura nos pagou 18 milhões e meio e continua nos devendo 43 milhões de reais, né, que ainda está em aberto. Portanto, para tentar ser claro, né, a gente contribuiu com a solução da dívida, aceitando colocar 30 milhões em precatório. Quer dizer, não fazer com que essa gestão pagasse, que é isso que se traduz assim, né? E que ela, então, resolvesse o pagamento do restante, o que não foi cumprido. Só para contribuir, esses 30 milhões de 2022, que foram homologados, né, em 10 parcelas de 3 milhões, foram pagas 4 parcelas e 6 parcelas não foram pagas, que isso é que a liminar traz agora como incontroverso, que ele teria que pagar os 18 milhões em até 10 vezes e que ele realmente pagou agora. Então, mas é uma dívida de 22. Então, nessa gestão de 22 e 23, são 66 milhões. Então, eu queria deixar claro também que no final de 2022, quando a gente veio para a negociação do contrato de 2023, né, o que nós optamos junto com a Prefeitura numa mesa de negociação, que esse contrato de 2023 seria um contrato de 4 meses, até para a gente poder cumprir se o pagamento iria ou não acontecer, né? Então, por isso que em maio, o doutor Luiz disse que a gente ia parar. Por quê? Porque o contrato não foi cumprido, então a gente definiu lá em maio que a gente não ia mais atender ao SUS por conta do descumprimento do contrato, mais uma vez, e da irregularidade do pagamento. E aí a liminar veio no dia 30 de maio e agora a liminar caiu. O que é mais grave, Oeli, veja só, você sabe que o financiamento da saúde se dá, quer dizer, pelos 3 entes federativos, município, Estado e União, né? No fundo, grande parte do financiamento hoje vem, quer dizer, do Ministério da Saúde, né, da União e do município. A verba da União, a verba federal, quer dizer, como disse a professora Rosane, quer dizer, é um repasse que é feito para a Prefeitura por conta da nossa produção. Então, é uma verba carimbada que vem do Ministério para pagar os prestadores de serviço. Nem isso foi pago, né? Ainda hoje, quer dizer, tem uma dívida de verba federal, de repasse federal para nós, se eu não me engano, de 8 milhões e 300 mil reais. Desde junho, que é aquilo que eu estava falando, desde junho não é pago. Quer dizer, essa acumulou junto com a acordada. A que foi acordada, ele não pagou 6 parcelas. 4 parcelas. Ele não pagou. Nem podemos falar que é desde junho, porque naqueles 30 milhões de 2022, parcela desses 30 milhões também era verba federal. Sim. Então, isso não vinha sendo cumprido desde 2022. Então, não é só de junho de 2023, não. Desde 2022. Então, a gente fica estarrecido. E é bom que se diga o seguinte, quer dizer, mas por que a Prefeitura, então, alega que paga um dinheirão para a FES e tal? Então, eu vou explicar para você como é que esse contrato, na verdade, ele é elaborado, né? A Prefeitura, ela estabelece a sua demanda, né? E a gente define para nós o custo dessa demanda. Olha, eu quero comprar uma consulta, quanto é que você cobra pela consulta, né? Para eu executar essa consulta para você. Então, só para ter uma ideia de como isso funciona, né? O que a Prefeitura nos paga é inferior ao custo do hospital.
O nosso hospital hoje custa cerca de 6 milhões e 300, 6 milhões e 400, ou 6 milhões e 500, em torno de 6 milhões e meio, e a prefeitura nos paga 5 milhões e 700. Portanto, a FESA já coloca quase 1 milhão mês para que o hospital possa funcionar de acordo com aquilo que está contratualizado. Isso é importante que se entenda. É uma contribuição enorme da FESO, né? Por que a FESO faz isso? A FESO faz isso porque a gente compreende a dificuldade do município e a gente precisa, na verdade, quer dizer, ter uma rede de atenção em Teresópolis qualificada, porque nós somos formadores em saúde. Então, para você formar bem em saúde, você precisa ter uma rede SUS, quer dizer, eficiente, eficaz, né, funcionante. E a outra questão que eu chamo a atenção é que, às vezes, se faz uma narrativa de confusão em relação ao incentivo municipal. Diz assim, eu paguei 50 milhões à FESO só esse ano. É preciso saber, quer dizer, o que de fato é isso, né? Explicar melhor esse tipo de informação. Então, como eu estava dizendo para você, o hospital custa 6 milhões e meio e a prefeitura repassa 5 milhões e 700. Bom, quando a gente vai contratualizar, a gente tem como referência o custo do hospital. Então, quanto é que custa esse serviço que você nos pede, né? Portanto, se a gente recebe abaixo do custo, significa dizer que não sai do hospital como resultado para a FESO nem um centavo. E tudo isso que você vê lá realizado no hospital, aquela reforma importante que nós fizemos, não tem um centavo de dinheiro público ali, não tem um centavo de recurso da prefeitura, né? Aquilo foi feito com o resultado operacional da FESO pela prestação dos seus serviços, né? É com esse recurso que a FESO tem realizado os investimentos ao longo do tempo. Nós não recebemos recurso público de ninguém. Para falar a verdade, há pouco tempo atrás, uns 2 anos atrás, nós recebemos a visita do deputado André Correia, né, querendo saber como é que ele poderia ajudar a cidade, como é que ele poderia, na verdade, contribuir com a instituição, né? E nós dissemos para ele, olha, o deputado, a gente aqui vive esse drama, já vivimos o drama da dívida, e não sei como é que o senhor poderia ajudar, de repente a gente poderia conversar com o Estado, para ver se a gente tem uma alternativa, já que a gente não consegue uma solução por aqui. E ele, né, falou assim, olha, vocês não recebem emenda parlamentar? Eu falei, não recebemos emenda parlamentar de ninguém. Eu falei, não, então nós vamos ajudar a FESO, porque eu sei que tem uma demanda aqui na cidade muito grande em relação à cirurgia cardíaca, a procedimentos cardíacos de alta complexidade, que talvez a gente possa conseguir uma emenda lá. O meu pai vai ajudar nisso, o deputado Luiz Antônio Correia, e nós vamos, então, atribuir à instituição um recurso para dar conta desse atendimento, né? E assim o fez, né? Também agora, durante a crise, tivemos a preocupação lá do presidente da Câmara, o professor Leonardo, esteve lá conosco, querendo saber da situação. O deputado Hugo Leal também esteve lá, manifestando a sua preocupação, querendo saber como é que poderia ajudar e tal, né? Enfim, a gente tem recebido, na verdade, esse tipo de apoio, mas recurso, quer dizer, público, a não ser... O deputado André Correia conseguiu alguma emenda? O deputado André Correia conseguiu uma emenda, através do seu pai, Luiz Antônio Correia, de 3 milhões de reais, esse ano, né? Fora o que ele conseguiu no ano passado. Com esse recurso, nós praticamente, quer dizer, esgotamos a demanda por cirurgia cardíaca em Teresópolis. Nós estamos agora finalizando, quer dizer, os recursos dessa emenda de 2023 e penso que nós vamos praticamente zerar essa fila, né, de pessoas que precisam de cateterismo, que precisam de angioplastia, que precisam de revascularização miocárdica, isso com recursos do deputado André Correia. Então, isso foi muito importante para nós, porque, veja só, para a gente oferecer esse tipo de serviço a Teresópolis, quer dizer, a gente precisou trazer do Rio equipes que vieram aqui trabalhar. E essas pessoas, para virem para aqui, quer dizer, para elas que pudessem vir para cá, a gente teve que ter garantia a ela, quer dizer, um determinado valor para que pudesse se instalar em Teresópolis, fixar a residência aqui, trazer a sua família para cá, etc. E tal. Então, isso foi uma contribuição muito grande. E estamos pleiteando, junto à Secretaria Municipal de Saúde, né, e Estadual de Saúde, o nosso credenciamento
também a habilitação junto ao Ministério da Saúde, para a gente ser credenciado para o SUS em cirurgia cardíaca. Isso é um processo que está se arrastando, né, que está andando, nós estamos acompanhando, temos tido muita boa vontade do Estado, né, para chegar a bom termo, né, e estamos esperançosos que isso venha para a cidade. Então, isso tudo é um esforço muito grande que a instituição faz, mas não temos, quer dizer, nenhuma verba que não seja verba destinada para cumprimento de prestação de serviço. Daqui a pouco o Alexandre Paim, José Carlos Faria e o Quincas. A gente vai estar debatendo, além do caso HCT, a gente vai estar debatendo outros assuntos também, tudo que aconteceu de ontem até hoje. Muita coisa na política de Teresópolis acontecendo e com a experiência deles a gente vai debatendo, como toda sexta-feira a gente faz aqui. Já para vocês. Doutora, duas perguntas, uma pergunta minha e a outra de uma pessoa que está aqui comigo. Não posso ver todo mundo que está aqui, não tem como eu falar com todo mundo que está aqui, eu estou selecionando uma ou outra. A primeira pergunta, a falta desse dinheiro, como é que ela afeta o andamento do HCT? Bom, ela afeta muito, né? Porque esse recurso que vem da prefeitura, né, ele é destinado ao pagamento de fornecedores, compra de material, insumos, né? Ele está dentro desse contrato, inclusive a folha de pagamento do hospital, né? Então tudo isso é comprometido. Até o momento, né, é bom deixar claro que a FESO, com o seu recurso próprio, honrou todos esses compromissos. Mas isso tem um limite. Né? Porque, como o doutor Luiz colocou, o contrato é de 5 milhões e 700. Mas se a prefeitura não paga o contrato, se a FESO dos 5.700, a FESO bota, além dos 5.700, mais 1 milhão por mês por conta do custo. Se esse 1 milhão por mês se soma a esse valor que não está sendo colocado pela prefeitura, a FESO está colocando 6 milhões de reais no hospital. Então, isso tem um limite. Mensalmente, isso é um limite. Qual é a instituição que consegue trabalhar sem receber? Então, hoje, a gente não tem dívida com os nossos médicos, nossos funcionários administrativos, enfermagem, fornecedores. Está em dia, porque a gente entende que esse compromisso foi assumido por nós. Mas alguém tem que pagar essa conta. Essa conta está sendo paga pela instituição. Isso não é correto. A gente não pode ser o mantenedor da saúde pública do município. Existe um contrato e esse contrato está sendo cumprido por uma parte só. Perfeito. A gente presta serviço e não recebe por ele. Você me permite, só para você conhecer melhor isso, veja só. A nossa folha de pagamento no hospital, folha de médico, não tem pagamento para professor não, hein? Sim, é bom médico, que se esclareça. Sim. A folha de médico, a folha de enfermeiro, a folha de administrativo do hospital hoje é um pouco mais de 3 milhões de reais. Né? Os serviços terceirizados é que prestam serviço de ressonância, laboratório, tomografia, colonoscopia, endoscopia. Esses serviços custam para nós, né, um pouco mais de 1 milhão de reais. Então, só aí nós estamos falando em 4 milhões e alguma coisa. Sem contar, quer dizer, material de consumo, né, material de uso médico, sem contar a manutenção desses equipamentos, que é caríssima. Então, a saúde é caro, não é barato fazer saúde. Mas os nossos custos, quer dizer, eles são custos, quer dizer, muito bem cuidados. Eu vou te dar um dado que eu não sei se você sabe. Quer dizer, o hospital hoje que pior paga o médico é o nosso. Você sabe por quê? Porque não é o que a gente quer, não. Né? Ele paga menos do que paga a UPA, do que paga os outros hospitais, porque a gente tem uma preocupação com o custo. A gente sabe o que nos custa, na verdade, né, colocar essa diferença entre o financiamento e o custo todo mês. Então, a gente quer melhorar o salário do nosso pessoal, mas a gente fica impossibilitado diante dessas circunstâncias. Isso é só para mostrar o seguinte, poderia dizer o seguinte, mas o custo da FESO é muito alto. Não é. Nós compramos insumo médico num preço igual ou melhor do que a rede aqui, né? E nós pagamos menos do nosso médico. Então, portanto, nós estamos falando de um custo bastante cuidado, né? Bastante responsável e, portanto, ele precisa ser repassado. Perfeito. O Kleber Lucas está fazendo uma pergunta, doutora. Ontem o HCT se negou a atender uma gestante que estava com 3 centímetros
de dilatação. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Aí, Kleber, você está perguntando ao doutor Luiz Eduardo, mas eu vou botar essa pergunta para a doutora Rosane. O que a senhora tem a falar sobre isso? Foi um erro de atendimento ou realmente não atendeu por causa da dívida, né? Não foi atendimento pelo SUS? Bom, não é um caso urgente? Sim, a obstetrícia está com a porta aberta garantida. Eu não conheço esse caso, desconheço esse caso. Depois, se ele puder passar o nome da paciente, eu vou investigar o que aconteceu. Por mas favor, está Kleber. garantido o atendimento da gestante. Nós não temos nenhum problema para atender a obstetrícia. Se ela está em trabalho de parto, se o problema dela está vinculado à gestação, o atendimento dela é garantido. É diferente de uma paciente que está gestante, mas está gripada. Ou está com... Esse atendimento é diferente. Esse atendimento nunca foi nosso. A porta aberta para a obstetrícia é aquilo relacionado ao parto, ao trabalho de parto. Esse está garantido. Se houve, não conheço o caso, se aconteceu, pede para ele passar o nome, que a gente vai investigar o que aconteceu e te dá um retorno. Tá? Okay, Mas isso Kleber, está garantido o a atendimento. gente já está praticamente encerrando aqui esse nosso bate-papo. Já o programa Debate já estão aqui. A gente continua debatendo não só esse assunto, como outros também. Então, o contrato vence quando? O contrato está vencido, nós estamos sem contrato. Já está vencido esse contrato? Como a professora Rosane disse, quer dizer, quando a gente fez o acordo para pagar a dívida de 2022 e a gente esperava que houvesse um repasse regular de 2023, nós fizemos um contrato para 4 meses, que é possível. A legislação do SUS diz que você pode contratar até 24 meses. Ela não dá um prazo mínimo para contratualizar. Por que nós contratualizamos por 4 meses? Porque a gente não confiava na gestão, no gestor. Porque a gente já tinha feito vários contratos sem que os contratos fossem cumpridos. Se você assina um contrato, você praticamente se obriga a atender até o final do contrato. Portanto, a gente corria o risco, né, de acumular dívida sem uma solução à vista. Então, por isso que o contrato foi um contrato de 4 meses que venceu no dia 31 de maio. Nós funcionamos de dia 31 de maio até agora, dezembro, por força de uma liminar concedida aqui na primeira instância, que foi derrubada pelo tribunal agora no dia 7 de dezembro, se eu não me engano. Com toda a experiência que o senhor tem, ao longo desses anos todos aí com vários prefeitos, Vinícius é relativamente novo, 40 e poucos anos, né? Um cara que conhece muito de turismo, empresário. Você esperava mais dele, junto à saúde, Hélio, junto à instituição? A gente sempre teve uma postura colaborativa com a prefeitura, né, com a gestão municipal, né? Eu confesso a você que nós acreditamos no prefeito, no discurso do prefeito. O discurso é um discurso bonito. Pois é. É um discurso inteligente, é um discurso que toca em pontos, quer dizer, importantes para a cidade, né? Que se preocupa com a arrecadação da prefeitura, se preocupa, quer dizer, com temas que são temas, quer dizer, importantes para qualquer cidade. A gente, na verdade, acreditou nesse discurso e a gente colaborou, né? Durante a pandemia, por exemplo, que foi um momento de dificuldade para o gestor, né? Nós fomos chamados ao gabinete do prefeito, que estava muito preocupado com aquela situação, e nós colocamos a FESO à disposição. Isso, naquela época, a gente já não recebia, mas nós atendemos aqui quase que plenamente o Covid em Teresópolis. E no final, quer dizer, a gente ficou com uma parcela sem receber, só viemos receber agora. Aqueles 53 milhões lá atrás, que veio no governo Witzel, ainda no governo Witzel, que aquilo ali causou uma polêmica enorme em toda a cidade aqui, a FESO recebeu alguma coisa daquele dinheiro? A FESO, desde... Isso foi no Covid. Pois é, a FESO desde 2020 para cá, quer dizer, vem recebendo muito aquém daquilo que está estabelecido no contrato. Eu não sei desse recurso, mas uma das alegações que nos fazia é que o Estado não repassava o dinheiro. Entendeu? Nós fomos no Estado, o Estado diz, não, o dinheiro foi repassado. Só para contribuir, do Covid, do ano de 2021, o governo ficou nos devendo 7 milhões de reais. Nós não recebemos esse recurso até hoje. Até hoje? Não recebemos. Do recurso do Covid, nós não recebemos.
Agora, eu queria só complementar essa fala, essa pergunta que você fez ao doutor Luiz Eduardo, né, sobre a gestão. Eu te confesso que fiquei extremamente decepcionada, né, porque eu acho que nós acreditamos naquele momento nesse novo prefeito, né, jovem, administrador, e o slogan da campanha era que o problema de Teresópolis não era dinheiro, era gestão. Então, se o slogan é esse, a gente acreditou nesse gestor novo, né, que vinha trazendo o novo, vinha trazendo a mudança. Eu, pessoalmente, comemorei a primeira vitória, comemorei a segunda e hoje estou absolutamente decepcionada. Acho que assim, o discurso é uma retórica muito bonita, mas assim, é uma falácia. Eu estou muito decepcionada porque eu acho que desrespeita a instituição, desrespeita a população, né? E a saúde é muito... ela é um direito de todos, né? Mas a medicina tem custo e ela é cara. Então, assim, isso é um desrespeito a uma instituição que está aqui, que fica na cidade. Os prefeitos saem, já saíram vários, mas a gente fica de pé. Mas isso é muito desrespeitoso. Hoje, para mim, é uma decepção. E, Hélio, veja bem, o slogan era prioridade na saúde. Quer dizer, se a saúde era prioridade, como é que pode não pagar nenhum hospital? Ou pagar, quer dizer, de forma inadequada, de forma irregular, quando quer, quanto quer, como quer, quer dizer, os hospitais. Isso é sinal de que, na verdade, quer dizer, é um discurso falacioso, está entendendo? E isso, na verdade, nos chateia bastante, porque a gente acreditou nesse discurso. Uma outra coisa que a gente ouve falar com muita frequência é o seguinte: não, eu aumentei o leito de CTI de Teresópolis para 30 leitos. Sim. Entendeu? É verdade. Quantas diárias pagou? Nenhuma. Nós fizemos um contrato de 15 leitos de CTI em fevereiro de 2022. Nós só recebemos o CTI agora por ordem judicial. Até então não houve nenhum pagamento espontâneo. Então esse discurso é um discurso que a gente não pode admitir. É um discurso desrespeitoso com todo mundo, está entendendo? Como é que pode, na verdade, quer dizer, tentar enganar as instituições, a população, com um discurso que vem para confundir. Parece que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, que houve, na verdade, um esforço institucional da prefeitura para resolver problemas, quer dizer, crônicos e importantes da cidade, quando, na verdade, o que foi feito aqui foi feito com dinheiro, quer dizer, que não foi feito com dinheiro público. O esforço que os outros hospitais fizeram e fazem, entendeu? Enfim, foi tudo uma contribuição que a gente deu para o caos não se instalar. E a gente imaginava que pudesse haver uma solução, quer dizer, uma solução que fosse uma solução equilibrada, né, de forma que a gente não vivesse essa crise que nós estamos vivendo. Outra coisa que é importante, já que o programa está encerrando, é que para 2024, né, lembrar que nós não temos um contrato a partir de 1º de janeiro. Né? Nós fomos chamados a negociar um contrato para o dia 30 de novembro, a secretária de Saúde nos convidou, e eu respondi o ofício que eu não iria comparecer. Como que eu negocio um contrato para 2024 com uma dívida que, naquele momento, era somente de 2022 e 2023, fora o precatório, naquele momento era de 66 milhões. Se você não negocia uma dívida, como que você quer renovar um contrato para o ano que vem? Isso não tem nenhum cabimento. Eu só renovo o contrato se você disser para mim como você vai me pagar e quando você vai me pagar. Esse que tem que ser agora, porque esse contrato precisa ser cumprido para eu dizer para você que eu confio em você para fazer um outro. Então, assim, se eu não tenho contrato, a partir de 1º de janeiro, nós, até o momento, não sabemos como vai funcionar a saúde, porque nós não temos contrato nenhum. Vou dar uma informação importante. Isso é importante que a população saiba. Que, veja bem, nós estamos atendendo a urgência e emergência, mas só até o dia 31 de dezembro. Depois do dia 31 de dezembro, se não tiver uma solução para a dívida, né, e uma renovação de contrato, a gente não tem condições de continuar, de prosseguir nesse atendimento. E é importante dizer que isso é muito grave, isso é muito importante para a população saber. E é importante essa fala do doutor Luiz Eduardo, porque isso, inclusive, está na decisão da desembargadora. Ela data até quando a gente... Até 31 de dezembro. Até 31 de dezembro. E eu venho falando com vocês que dia 31 de dezembro, no dia 31, coisas podem acontecer. Isso é uma delas que a gente já estava imaginando. Bom, então essa é a posição de hoje. A não ser, ele tem que chamar vocês para uma reunião e definir. Olha, tem um contrato novo. Tem uma novidade,
que nós recebemos uma intimação do Dr. Carlos Basílico, que, obviamente, muito preocupado com essa situação e com a repercussão disso em cima da população de Teresópolis, que acaba sofrendo com isso, né? Ele nos intimou, então, para comparecer a uma reunião hoje, né, de tarde, para a gente discutir com a prefeitura, que também foi intimada por ele, né, na busca de uma solução para essa crise, né? Eu faço votos, né, que a gente supere essas dificuldades, que a gente venha para uma relação equilibrada, para uma relação responsável, né, que é por uma relação respeitosa, né? Pois é, que é o que interessa a todos nós. Muito obrigado, doutora Rosane, muito obrigado. Doutor Luiz Eduardo, muito obrigado. A gente está aqui junto com vocês nessa luta pelo município e, obviamente, pela Unifes e pelo HCT. Obrigado. A gente é que agradece a oportunidade. Muito a gente sabe toda a história da Unifes e do HCT. Gente, olha só, vou entrar para o comercial agora. Os problemas são enormes, o Painho, o Faria e o Quinca já estão aqui. E a gente vai falar, além desse assunto, que vai ser o primeiro assunto já na sequência, a gente já vai falar também sobre a Câmara Municipal. A Câmara não vai entrar em recesso, o Painho vai explicar isso para a gente, a Câmara não entra em recesso, além de outros problemas que está no jornal, na edição de hoje do Jornal Diário. Rapidamente, indo para o comercial, lembrando a vocês o seguinte, Supergasbras 2643-4497, 5 TVs a cores que a gente vai sortear aqui no programa. 5 TVs, 50 polegadas, presente de Natal para vocês. Supergasbras. Daqui a pouco eu falo do Recanto e a gente volta já.